Estrutura interna do pé de coluna lá do passageiro do Opala. Vamos recuperar essa peça para depois montar lá no pé de coluna que a gente já fez em vídeos passados. Beleza? Então, espero que esse vídeo aqui seja legal para todo mundo e que o que eu fizer aqui sirva para ajudar muitas pessoas que eu sei que estão fazendo o seu opalão na garagem de vocês. Beleza? Então fica aí, acompanhe esse vídeo até o final. E vamos trabalhar nessa peça aqui. Espero que tudo que eu fizer aqui ajude vocês. Bom, como eu já falei aí no começo do vídeo, estrutura interna do pé de coluna do Opala. Aqui a gente consegue ver que existem algumas partes que eu já marquei, que são partes que eu vou tirar. Aqui vocês conseguem observar que a ferrugem ela andou comendo a peça. Bem diferente desta parte aqui que dá para usar. Esta parte aqui tá boa, aqui em cima tem um pouco de ferrugem que eu preciso limpar ainda. Eu vou ter que trocar a minha escova de aço ali do esmeril para poder limpar. Então eu vou, a primeira parte que eu vou fazer é cortar esses pedaços aqui que eu já sei que estão muito ruins. Tirar essas partes, limpar por baixo, fazer a substituição disso daqui. Reparar essas partes para depois limpar o restante. Vocês estão vendo aqui, ó, que tem bastante coisa para limpar. Eu já apliquei um anti-ferrugem aqui em cima, mas a ferrugem que tem aqui é muito forte e ele não vai conseguir tratar tudo isso. Então eu vou ter que limpar muito bem isso daqui depois com a escova de aço para deixar tudo em perfeitas condições para a gente colocar dentro do pé de coluna. Essa aqui é uma parte interna, então a gente tem que certificar que isso aqui está muito bem feito, limpo, tratado, toda a ferrugem tratada o melhor que a gente puder, para quando colocar lá no pé de coluna, vai ficar numa parte interna, não tem como mexer mais depois que ela estiver no seu lugar. Beleza? Então eu vou cortar essas partes, ver se já é possível fazer a soldagem, se eu consigo limpar aqui por baixo para fazer a soldagem e depois continuar limpando a peça. Eu já cortei as partes ruins, como vocês podem ver. Esta parte estava bastante ruim aqui por baixo, é a parte que fica sobre a dobradiça. As dobradiças já estão limpas. Aqui eu apliquei o anti-ferrugem para fazer o primeiro tratamento e depois eu tive que usar ferramentas aqui para poder tirar. Aqui eu escovei com um disco flap e aqui eu, como existiam pequenos pontos de ferrugem mais fundos, eu tirei com a minha broca rotativa. Vocês podem ver que agora está tudo limpinho. Deixa eu tentar melhorar o foco aqui, ó. Agora está tudo limpo, as duas limpas. Os meus reparos também já estão aqui preparados, limpos. Chapas da mesma espessura da peça, que a gente vai ter que reconstruir aqui um pedaço. Isso aqui é um pedaço de chapa que eu tinha de uma peça, que é uma chapa mais grossa. Eu não tenho chapa, folha de chapa dessa grossura aqui para poder cortar o reparo. Então eu tirei de uma peça que eu tinha aqui, que ela não vai ser mais usada, e é a chapa da espessura exata que eu preciso para fazer o reparo. Estão aqui os reparos, os pedaços prontos. Isso daqui não vai ser mais utilizado, já pode ir ali para a caixinha da sucata. Eu vou aplicar tinta de zinco aqui nas partes que elas vão se encontrar, né? Desta forma aqui. Então eu vou pintar as partes internas de tinta de zinco, esperar secar e vou soldar essas primeiras partes. Depois a gente vai continuar limpando a peça para ver se vai precisar de mais reparos ou se só de uma boa limpeza já vai resolver. Do pé de coluna, limpa e pronta. Esses pequenos pontinhos pretos que vocês estão vendo é aquela ferrugem que eu não consegui tirar por lixamento manual. Então o anti-ferrugem tratou e fica assim, com essa aparência preta. Aqui agora eu já posso fazer a aplicação da tinta de zinco, que essa peça aqui vai durar por muitos e muitos anos. Mas para conseguir com que a maioria da peça ficasse limpa, eu tive que fazer aqui lixamentos, com a minha pedrinha de desbaste, lixamento com disco flap para ele ficar assim, limpo, para tirar quase que toda a ferrugem da peça. Aqui agora ela vai durar muitos e muitos anos. Fiz os reparos que precisava fazer, essas duas partes aqui, que tinham que fazer os reparos, como vocês já viram. Então agora ela está apta a ir para dentro do pé de coluna para ela ficar no lugar.
Antes de eu pintar isso aqui, eu vou colocar ela no lugar, vou prender com parafuso, vou colocar o pé de coluna no lugar, vou testar a porta para só depois, quando eu tiver certeza absoluta que essa peça aqui dentro do pé de coluna está ajustada, alinhada para que a porta fique alinhada com a caixa de ar, aí sim eu tiro ela, faço a pintura, faço as minhas marcações e faço a soldagem desta peça dentro do pé de coluna. Então eu vou testar isso daqui muitas e muitas vezes, junto com o pé de coluna, com a porta, para ver se o alinhamento está tudo correto. Mas agora aqui que a peça está limpa, eu sei que eu fiz aqui o melhor que eu podia e essa peça vai durar muitos e muitos anos ainda. Eu mudei um pouco os planos de colocar essa peça aqui no lugar lá, para fazer o alinhamento da peça, a junção, né, do final ali da caixa. Como vocês podem ver, eu já meio que coloquei aqui a extensão da caixa que eu precisava. Ainda não está totalmente finalizado, eu tenho que fazer mais alguns ajustes, ainda não terminei, estou só alinhando. Mas essa extensão que eu precisava construir já está pronta. Ó, os detalhes que tem aqui embaixo, para vocês acompanharem todos esses relevos aqui, ó. Minha luva já estragou de novo, vou ter que comprar mais outra. Não dura nada essas porcarias. Enfim, então eu mudei um pouco os planos aqui. Até porque eu coloquei essa peça lá no lugar e ela não ficou do jeito que eu queria, do jeito que eu planejava. Não deu o alinhamento certo. A porta ficou muito torta. Então o que eu fiz? Eu tirei do lado do motorista um gabarito da abertura da porta, da relação entre o pé de coluna, que é a coluna A, e a coluna B, que é a coluna central ali. Eu tirei esse gabarito, fiz o molde, fiz o desenho, dentro da medida de que a porta pede lá. E agora, por esse gabarito, eu vou fazer um pré-ajustamento, e aí vou colocar no carro de novo para conseguir, para ver como é que fica, para ver se o alinhamento agora, dessa vez, faz sentido, e eu consigo montar a porta para testar o alinhamento da porta com a caixa de ar. Tanto que eu tive que fazer um corte aqui, porque essa peça, ó, como vocês podem ver aqui em cima, ela está muito mais reta do que necessária. Eu não sei se no carro 4 portas essa peça aqui é mais reta ou não. Essa informação eu não tenho e não vou poder falar para vocês se isso é real ou não. Eu sei que aqui, pelo gabarito, eu mantive essa peça, né, justamente por conta dessa curva aqui. Eu fiz alguns reparos aqui na frente, mas a parte do fundo é uma peça só, desde aqui até lá em cima. Então, essa peça junto com a caixa ainda é uma peça só. Eu fiz alguns reparos, mas eu tive que abrir um vão aqui, porque aquela parte lá em cima, ela tem que fazer isso, para acompanhar o molde que eu tenho aqui. Por isso que eu fiz esse corte aqui. E na coluna B, aquela que eu modifiquei ela totalmente, que ela era do carro 4 portas, transformei ela no carro 2 portas, aquela também vou ter que fazer a mesma coisa, abrir um corte para que ela feche um pouco, mas ali tudo bem, porque é uma parte que eu mexi, então eu posso ter montado de alguma coisa ali fora da medida que eu precisava. Mas aqui eu não entendi por que deu essa diferença grande lá em cima, e eu não vou saber dizer se do carro 4 portas para o carro 2 portas existe esse ângulo aqui, ou um é assim, carro 4 portas, e o carro 2 portas ele é mais deitado. Beleza? Então eu vou ajustar isso aqui, colocar lá no carro para testar de novo. E aí, quando eu tiver um resultado legal, eu mostro para vocês. Porque isso aqui vai ser bem cansativo. Monta, desmonta, solda, faz algum corte se precisar, monta no lugar lá de novo, para até conseguir o resultado correto, o resultado que a gente espera. Então, quando eu tiver solucionado todos os problemas aqui, conseguido um alinhamento legal, eu mostro para vocês de novo. Eu falei que ia mostrar essa peça aqui pronta, já finalizada, mas ainda não está pronta. Eu só travei ela na posição, com pontos de solda e algumas partes, uma parte que eu já podia soldar, eu fiz essa soldagem para travar ela já na posição. Eu queria pegar essa linha aqui para vocês, ó, esta linha até o final. Vamos ver se eu vou conseguir aqui pegar. Acho que aí dá para vocês terem uma noção que ela está extremamente reta. E assim também. Apesar de ali no meio parecer que está um pouquinho torta, mas pode ser o ângulo da câmera. Essa parte aqui, ó. Deixa eu ligar o flash. Esta parte aqui. Pode parecer que aqui está um pouquinho baixo, mas não está, porque isso aqui foi colocado com a régua, com o auxílio da régua. Mudei a minha posição aqui de filmagem
E quero mostrar para vocês aqui com o auxílio da régua que está bem certo e bem alinhado. A posição aqui é muito ruim para fazer a filmagem, mas eu acho que eu consegui pegar para que vocês tenham aí a real noção de como está o alinhamento aqui desta parte. Deixa eu melhorar aqui de novo, agora sim. Aqui, nesta parte, tem um pouquinho de desnível, não é porque isso aqui está torto, aqui tem excesso de material. Aqui está causando uma elevação ali, porque tem aquele excesso de material. Eu vou tirar aquele material e aí aqui no meio vai dar o alinhamento certinho, mas a peça ficou muito boa. Estou muito contente, muito satisfeito aqui com o resultado desta parte. Aqui eu tive que abrir a caixa e fazer uma soldagem nesta parte aqui, a parte que eu mais precisava fazer, uma soldagem completa para travar a peça no lugar. O resto ainda está, aqui está aberto, eu preciso corrigir esse corte aqui para fazer a emenda, preciso encher aquela parte ali, aqui na parte de trás também eu preciso fazer o enchimento. Tenho que fazer uma modificação aqui nessa peça que ela ficou muito alta, vocês podem me observar aqui, ó. Eu vou fazer uma modificação, mas a parte mais importante, eu vou tentar chegar lá. A parte mais importante é aqui. Esse furo, aqui existe a caixa, né? Ela vem aqui, dobra, aí aqui ela tem um ressalto, deixa eu melhorar o foco. Aí aqui ela tem um ressalto para encaixar naquela peça que vai lá dentro, que é o reforço da caixa de ar, aquela parte que é toda frisada. E ela fica bem aqui, ó. Essa aqui é a parte mais importante. Essa parte de baixo da caixa de ar tem que estar extremamente encostado na peça lá dentro, ó. Porque essa é a medida da altura da caixa. Isso daqui é a parte mais importante para fazer o alinhamento. E depois fazer a soldagem final da caixa no lugar. Aqui tem que estar encostado. E aí depois a gente acerta aqui e acerta a parte de cima. Essa aqui é uma das partes mais importantes. Se você colocar isso aqui, a caixa muito para baixo, depois fica um espaço entre a caixa e o reforço interno de meio centímetro. Aí você não vai conseguir soldar essa parte. E se você apoiar aqui, a caixa vai dobrar para o lado de dentro e provavelmente fique desalinhado. Às vezes a gente consegue fazer com que o desenho mude um pouco, mas não mudando muito a aparência, dá até um bom alinhamento. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com essa parte, buscando fazer o melhor alinhamento possível. O encontro das duas peças tem que ficar muito justo. Então agora, com a minha caixa travada na sua posição, já dentro do seu esquadro, da sua medida, nos ângulos corretos, agora eu posso tirar ela fora para fazer os acabamentos fora, acertar o que tiver que acertar, terminar de fazer a soldagem, desbastar. Vou tirar toda essa tinta aqui, vou deixar tudo na chapa exposta para a gente ver o alinhamento final só de lata. Eu quero tirar esse material aqui porque ele está causando um pequeno desnível aqui no meio e eu quero ter absoluta certeza se é isso mesmo ou se ficou um pouquinho baixo aqui mesmo. Mas são partes que a gente pode corrigir e mesmo que tivesse ficado um pouquinho baixo, era só fazer uma aplicaçãozinha de massa aqui para fazer essa correção. Não dá 1 milímetro a diferença que tem aqui. Por isso que eu acredito que seja esse material que está dando essa diferença. Beleza? Então posso tirar ela fora agora para terminar, mas antes de tirar ela fora, eu vou refazer uma parte interna aqui que eu preciso realinhar essa parte, porque senão não vai dar um alinhamento aqui, ó. Essa parte aqui ficou muito mais alta do que a caixa, então eu vou redesenhar isso aqui como se tivesse um encaixe de propósito para a caixa ficar sobreposta a essa peça. E o desenho que eu vou criar aqui para fazer isso, para fazer esse encaixe, vai ser como se fosse feito assim, como se fosse original assim. Eu não vou tirar toda essa peça fora porque não tem necessidade, é só pensar aqui como um engenheiro e desenhar o pedaço que vai encaixar aqui embaixo com o desenho, com o rebaixo, para ficar o mais parecido possível com algo que já tinha sido planejado para ser assim. Então vamos para os próximos passos, terminar essa caixa aqui porque o resultado por enquanto até agora está me agradando muito. Bom, eu já terminei de fazer toda aquela, vamos chamar assim, ligação, né, da coluna B, que fica ali, e coluna A, que é o pé de coluna, e a junção da caixa embaixo, para ficar tudo uma única peça. Aliás, virar tudo uma única peça. E eu prendi o reforço interno, onde fica as dobradiças, as orelhas da dobradiça, digamos assim, né, com o parafuso aqui, para eu
marcar, fazer as minhas marcações de onde eu preciso fazer a soldagem, alinhar a porta. Vocês podem ver que aqui existem marcações para eu conseguir o alinhamento da porta. Eu não sei se eu vou conseguir pegar aqui o alinhamento da porta com a caixa. Dependendo do ângulo que eu pegar, ó, ali no meio parece que está aberto, mas não está. Se eu fizer assim, fica justinho. Então eu não sei se eu vou conseguir pegar o alinhamento perfeito da caixa. Um alinhamento aqui que é o que eu estava buscando, eu consegui. Vamos tentar mostrar lá da parte de trás. Acho que assim eu consigo melhorar um pouco aqui o meu ângulo de visão para mostrar para vocês o alinhamento da porta com a caixa. É esse alinhamento que eu quero. Bem rente da caixa, que tem mais ou menos de 5 milímetros. E depois que a porta, o suporte estiver soldado no lugar, a caixa soldada no lugar, aí a gente vai fazer pequenos ajustes na borda da porta, que provavelmente pode estar com alguma ondulação. Ali naquele ponto parece que tem alguma coisa. Mas ainda como tudo não está sincronizado perfeitamente, eu não posso afirmar que ali existe um desnível. Vocês podem ver que aqui, ó, deixa eu ligar o flash. Aqui a porta não está, ela não está em cima da caixa. Aí, agora eu vou conseguir pegar um pouco melhor. A ponta da porta, ela não está em cima da caixa onde ela tem que ficar. Porque a lateral não está certinha. Oh, bendito foco. Porque a lateral não está certinha, então não está deixando encaixar. Mas eu não posso considerar a lateral aqui, porque ela só está presa no lugar. Então agora eu tenho essa medida aqui que é importante. É o distanciamento da caixa com a porta. Essa é o mais importante. E agora que eu consegui, ajustei, fiz tudo que eu podia fazer aqui para conseguir fazer o alinhamento da porta. Agora eu posso soldar esse reforço aqui, ó, que fica ali dentro, na estrutura no pé de coluna. Agora eu posso aplicar as tintas aqui por dentro que eu tenho que aplicar e fazer a soldagem. Eu fiz as minhas marcações aqui, ó. Isso aqui vai servir de marcação para eu fazer a soldagem depois no ponto certo. Então eu consegui fazer o alinhamento da porta com a caixa. Ó, se eu pegar desse ângulo, ali parece que está aberto, mas não está aberto. Porque eu já eu medi isso aqui com régua várias e várias vezes. Coloquei os pinos que a gente vai usar, os pinos novos, original GM, esses pinos aqui, para eu poder fazer a marcação final, para daí fazer a soldagem do suporte interno. Então agora eu posso concluir a parte do suporte interno. Aí eu coloco a porta aqui no lugar de novo, ajusto, faço os ajustes finais para depois soldar o pé de coluna aqui no carro. Estamos quase terminando esta parte de pé de coluna, porta, todos esses ajustes que são bem complicados de fazer no Opala, porque a dobradiça não permite nenhum tipo de regulagem e nem a porta permite nenhum tipo de regulagem. Você tem que colocar e acertar. Se alguma coisa ficar fora, depois você vai ter que fazer algum tipo de reparo ou fazer aquele preenchimento com solda aqui embaixo para conseguir fazer o nivelamento. Mas se for muita coisa, vai ser muita solda que você vai ter que fazer. Então agora eu consegui fazer o alinhamento que eu precisava. Está próximo daquilo que eu preciso, não está totalmente alinhado ainda porque todas as peças não estão soldadas. Provavelmente quando soldar vai ter algum probleminha, alguma coisa que vai ficar fora. E aí eu vou ter que ajustar de novo. Mas é assim mesmo, porque no Opala não tem muita coisa que fazer, a não ser ir testando, testando e fazendo, por conta dessas dobradiças que não são móveis. Elas são fixas e não permitem nenhum tipo de regulagem através delas.